Ó, vou ser sincera com vocês e eu tô cansada demais. Antes de tudo, vou te fazer 3 perguntas e me responda se você se sentir à vontade, tá? Primeira pergunta, você se considera um jovem adulto? Segunda pergunta, você conhece ou imagina os perrengues que o adulto passa? Quer dizer, jovem adulto? Terceira pergunta, como você imagina passar por essa fase? Ou como é ser um jovem adulto? Pois bem, se você se encontra nessa fase, ó, parabéns, estamos juntos. Chega um momento que você fala assim, cara, eu tô tão confuso, né? Vi que esse vídeo no YouTube, vou ver se realmente vai esclarecer minhas dúvidas. Infelizmente não, eu acho que eu vou ressaltar só mais um pouquinho a sua raiva, a sua tristeza. É perceptível quando você tá nessa fase confusa. Você olha e você fala assim, cara, acabei o ensino médio, tô na faculdade, ou tô no trabalho, ou não tô em porra nenhuma. Tem isso também, né? As pessoas elas fazem o seu caminho e é neste momento que você fala que confusão, né? Tem gente que é muito mais organizado, já tem ali mais ou menos a agenda da vida, né? E tem outros que não, vão aparecendo aí momentos, vão surgindo oportunidades, curiosidades, e eles vão ali trinchando esse caminho novo que não foi dito, né? A gente aprendeu com a vida. Quando a gente dá um Google rapidinho, se fala assim, ó, qual é a idade de um jovem adulto? Pá, ali tá entre, tipo, 19 até os 24, né? Às vezes tem 18 até os 20 alguma coisa. Não tem algo ali muito certo. E aí você fala assim, cara, o que eu faço agora, né? Eu acho que um dos principais pontos que a gente pode falar assim, nossa, isso marcou alguma mudança importante na minha vida, é a saída da escola. Gente, pelo amor de Deus. Sério, é assim, quando você sai daquele ambiente, você fala assim, acabou. E ali, a partir daí, é você com a sua decisão. Você quer ir pro mercado de trabalho? Você quer entrar numa faculdade? Você quer ficar um tempo afastado de tudo? Porque tem gente também que toma essa decisão, tipo assim, nossa, eu quero tirar um tempo pra mim. E tá tudo bem. O jovem adulto é pressão o tempo inteiro. É pressão de você tá fazendo alguma coisa, é pressão do o que você quer pro seu futuro, curso que você quer fazer, né? E se você não conseguir, aí é aquela coisa, né? E o que você vai fazer da sua vida, né? A primeira pergunta pra quem tá passando nessa fase é o seguinte: o que você quer pra sua vida? Parece que eles puxam uma folhinha e começam assim. Primeira pergunta: você pretende ser uma pessoa muito rica da vida? Segunda pergunta: ou muito pobre? Peraí, você pretende ser mãe, pai? Quando que você pretende sair da casa dos seus pais? Chega um ponto que o cara fica tão pressionado que ele fala assim, cara, será que eu tô no caminho certo? E é comum de acontecer essas dúvidas porque a gente tem muito medo de errar. Medo de estar ali seguindo o caminho que você acha que é um conceito legal pra você, mas chega alguém de fora e fala assim, não, mas isso aí não dá dinheiro, né? Isso aí parece que realmente é um impasse pra você tá ali construindo essa identidade. E essa é uma das fases mais importantes porque te possibilita isso. E isso é muito importante porque quando estamos expostos a novos desafios, crescemos com eles porque a gente começa a criar memórias de como resolver essas situações. E pra não me sentir sozinha nesse assunto, tive que chamar um outro jovem adulto e ele vai estar trazendo um exemplo que é narrado em um desenho e ele conseguiu aí assimilar com a vida real. Fala galera, aqui é o Silfino e faz tempo que eu não faço isso, mas vambora. Bom, a Saoko falou muito bem sobre como é difícil a entrada na vida adulta, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. O que significa se tornar um adulto? É ter uma casa? Ou talvez um trabalho? Ou quem sabe, criar filhos? Mas se for assim, a gente não estaria só transformando todo um estado de um ser em um mero estereótipo feito com base em conquistas materiais que um adulto deveria ter? Eu acho que a primeira vez que eu me encontrei refletindo sobre esse assunto de fato foi quando eu li o livro O Pequeno Príncipe. Diga-se de passagem, é um livro que também tem um filme e ambos são sensacionais. E eu acho que uma frase que define o cerne e a mensagem principal desse livro é: cresça, mas não se torne um adulto. Nesse livro, o adulto é tratado como uma pessoa superficial que não se importa com nada que seja fora daquilo que ele estabelece como principal característica da sua vida, como seu trabalho, riqueza ou posição de poder. O adulto nesse livro é como um animal usando antolhos que não consegue ver nada além do que já tá na sua frente. Essas questões voltaram à tona pra mim quando eu assisti o desenho Fiona e Cake. O primeiro episódio desse desenho mostra a protagonista numa situação que eu acho que a maioria dos jovens e adultos poderiam se identificar muito rápido. Ela tá insatisfeita com a vida, com a casa, com o trabalho, sem saber exatamente o que fazer. Sentindo que aquele não é o lugar dela, não é o mundo que ela deveria estar, que ela não deveria ser daquela forma. Trocando de parceiros românticos com frequência, assim como de trabalhos, por não conseguir se adaptar à rotina, ou
assumir alguma responsabilidade. Assistindo esse episódio, eu me lembrei de Pequeno Príncipe. Afinal, ele se trata de manter o olhar de criança mesmo na vida adulta, se mantendo uma pessoa criativa e curiosa, sempre disposta a aprender mais sobre o mundo. Mas será que isso é realmente bom? Bom, se a gente olhar de um certo ângulo, não foi bom pra Fiona, já que ela se manteve assim e o resultado foi que a vida dela acabou se tornando uma completa bagunça. Apesar do livro ter várias lições, o livro Pequeno Príncipe não mostra como a vida aos poucos mata sua criança interior através de comparações e de pressão causada por você ou por pessoas ao seu redor. Na maioria das vezes, pessoas que têm grandes expectativas em você. O mundo hoje é extremamente complicado e, pra quem ainda não chegou nessa fase, eu já adianto, conseguir um carro, uma casa, um bom emprego com um salário decente é algo bem mais difícil do que parece e demorado. E apesar de parecer meio óbvio, eu garanto que ninguém te prepara de fato pra isso. Pessoas que você ama, como seus pais, passam a te cobrar sobre cada aspecto da sua vida, como a Saoko falou. E com o tempo, as cobranças e comparações deles se tornam as suas cobranças e comparações. E com isso, você pega alguns blindes como ansiedade, autossabotagem, sensação de inferioridade, dentre outras neuras. Nesse cenário, parece impossível não ser como o adulto de Pequeno Príncipe, já que, afinal, se você for de outra forma, você nunca vai conseguir se adaptar à vida de um adulto. Ou será que não? Ao invés de aceitar essa conclusão tão melancólica e angustiante, por que não mudar de pergunta? De o que eu preciso para ser um adulto de sucesso para o que eu preciso para me sentir um adulto sem matar uma parte de mim. De fato, se tornar adulto significa mudar, mas não me cai bem ser obrigado a me tornar um adulto genérico de Pequeno Príncipe. Bom, nesses momentos eu uso como recurso uma coisa que existia há milênios, mas a gente geralmente ignora: a filosofia. O filósofo estoico e também imperador Marco Aurélio certa vez disse: a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. E se isso parece confuso, ele completa: muito pouco é necessário para uma vida feliz. Está tudo dentro de você e em seu modo de pensar. É claro que algumas coisas são realmente necessárias, tipo água, comida e um lugar para morar. Mas, quanto além disso, não tá somente na nossa cabeça. Uma preocupação que no fim é só resultado do nosso próprio ego, que racionalmente galga estar acima dos outros, para não se sentir inferior. É claro que somos pressionados por terceiros e isso não necessariamente é culpa nossa, mas a forma como nós internalizamos isso é a nossa responsabilidade. Algumas questões são completamente irracionais, tipo, como nós poderíamos de alguma forma ter com 20, 25 anos o que nossos pais levaram 30 anos para fazer juntos? O motivo da adolescência ser uma fase tão complicada e desprezada pelos adultos é porque os adolescentes transformam pequenos problemas em coisas que parecem o fim do mundo. Mas e se isso acaba se estendendo mais do que a gente pensa? E se os problemas que temos quando estamos entrando na vida adulta não são diferentes? Problemas que logo mais veremos como nada. Uma coisa bem difícil de aceitar é que a vida não é uma estrada com linhas pontilhadas que se segue até um destino final. Tá mais pra um boss de Dark Souls. Um desafio que parece impossível, mas a cada tentativa e erro se torna um pouco mais fácil e previsível. Quando estiver tendo uma crise de ansiedade ou com muita coisa na cabeça, lembre-se que após a ação do tempo, você vai se lembrar de todas as dificuldades que tiram seu sono agora, como se lembrava o grande poeta Carlos Drummond de Andrade, como uma pedra no caminho. Mesmo que seja um grande problema, aparentemente sem solução, que tire o seu sono à noite e faça você repensar toda a sua vida. Pense que daqui a algum tempo, tudo que você pensará sobre isso vai ser um nunca me esquecerei deste acontecimento na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho havia uma pedra. De acordo com Marco Aurélio, controlar nossos pensamentos e emoções é a coisa mais importante para ser feliz, e ele foi um dos maiores homens de seu tempo. Mantenha-se sendo uma pessoa curiosa, mente aberta e disposta a mudar, e ao mesmo tempo, decida quais são suas prioridades e o que você quer fazer. Afinal, a vida é sua, ninguém vai vivê-la por você. Nesse caso, a última pergunta é: como definir minhas prioridades? Como descobrir o que realmente importa para mim? E a resposta para isso seria autoconhecimento. Como diria Sócrates, conheça-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses. E para não ficar só nas palavras de Sócrates, vou terminar minha participação nesse vídeo deixando um segredo de presente. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Pra mim, jovem adulto, ele vai sempre ser uma incógnita. Eu acho que o jovem adulto é isso, ele vai aprendendo todo dia com um novo tapa na cara. Mas eu tenho muita dificuldade de falar sobre esse assunto. O jovem adulto, ele tá aí pra aprender. E eu tô aqui, tô disposta a aprender aqui na internet. E tendo a ajuda de vocês, pra mim, é o essencial. Muito obrigada e até mais.